Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a instalar o Android Studio. Lembrando que o Android Studio é a ferramenta responsável por desenvolver aplicativos em Android, ou se você quiser desenvolver numa linguagem multiplataforma, tipo React Native, vai precisar do Android Studio para fazer o build da aplicação, que é empacotar os arquivos e disponibilizar na Google Play, tá bom? Então eu vou seguir o passo a passo explicando aqui para vocês. Basta vir no Google, digitar Android Studio, vir no segundo link aqui, ó, download Android Studio e App Tools, clica aqui. O Android Studio ele é pesadinho e grande, ó, e vim aqui a clicar em download Android Studio, tá? Vamos aceitar aqui os requisitos, os contratos. E agora vou dar um pause aqui para esperar o download do arquivo, tá? Depois do download do arquivo a gente faz a instalação. Download realizado e agora basta dar 2 cliques no executável para a gente prosseguir com a instalação, tá? Então está abrindo aqui. Estou dando acesso aqui para liberação. Ó, e a instalação dele é muito simples, é basicamente seguir, né? Next. Aqui a gente pode deixar marcado para instalar o emulador de quem quiser usar um Android via emulador, não um aparelho, né? Então pode deixar marcado, vamos dar um próximo. Aqui não precisamos dar o caminho, podemos deixar no padrão. E eu não gosto de criar os atalhos, tá? No menu, né? Então eu poderia botar para não criar o atalho aqui, tá? Mas fica a critério de vocês, depois é só instalar. Eu vou pausar, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido, até o final da instalação. Depois da instalação concluída, vamos para o próximo aqui. E aqui a gente pode inicializar o Android Studio, tá? Então vamos fazer a inicialização do Android Studio, da IDE, para a gente ver se ficou tudo ok. Se você já tem o Android instalado, já teve o Android instalado na sua máquina, né? Daí você poderia importar as configurações ou ter algum diretório de configuração. Não é o nosso caso, então a gente não precisa importar nada. Podemos dar um OK aqui e ele vai abrir. Ele está abrindo ali na outra tela, eu já vou. Eu passei aqui a gravação para outro monitor para a gente ver o passo a passo aqui do setup do Android Studio, tá? Então aqui a gente pode seguir, se quer mandar estatísticas para o Google ou não, né? Podemos dar um next aqui. Aqui é um wizard de como a gente pode criar para começar a criar um aplicativo, tá? Aqui o setup, nós vamos deixar o padrão standard, tá? Eu gosto de usar o tema em escuro, então eu vou deixar a primeira opção. E após isso ele vai fazer uma série de verificações de configuração, tá? E download de suporte para a instalação do Android, tá? Então eu vou dar um next aqui e ele vai baixar, né? Eu tenho que aceitar aqui os termos. Ele vai baixar todos esses componentes que servem para eu trabalhar com uma programação Android. Então aqui ele vai baixar o SDK do Android e por aí vai, tá? Então basta aceitar os 2 itens, né, que a gente dos contratos aqui e finalizar. E agora ele vai começar um download, demora um pouquinho, eu vou pausar, quando finalizar, eu retorno aqui para continuar com o setup do Android Studio. Quando eu estava fazendo a instalação, deu um erro aqui, ó, pode ser que de vocês ocorram. Eu vou tentar instalar novamente aqui, repetir o processo e ver se baixa de forma correta, tá bom? Depois de feito o download e instalado, a gente pode clicar em finalizar e pronto, né? O Android Studio está instalado, então a gente pode iniciar um novo projeto ou abrir um projeto já existente, tá? Antes de finalizar, eu vou criar um projeto aqui só para demonstrar a carinha inicial
do Android Studio, tá? Quando eu crio um novo projeto, ele pergunta qual tela inicial eu quero criar, então eu posso criar uma tela básica inicial, né? Que a tela no Android a gente chama de Activity, né? Então eu posso criar um aplicativo com base Activity, dar o Next. Aqui eu botar aqui um aplicativo. Exemplo, seria o nome da aplicação que vocês querem criar, o nome do pacote, né? Vocês podem seguir o padrão de pacotes utilizados, então eu poderia botar aqui BR com Rogério Napoleão e aplicativo exemplo, tá? Vocês podem escolher a linguagem que vocês querem trabalhar. Eu tenho mais experiência com Java, então eu gosto de trabalhar com Java. E após isso, vocês vão dar um suporte aqui mínimo, né, de SDK, que ele já recomenda o 5.0, então aqui a gente não precisa tá modificando. Ó. Então, o seu aplicativo vai rodar com aproximadamente 98,8% dos devices, dos dispositivos, tá? Feito isso, podemos finalizar, e daí ele baixa, né, o projeto inicial do Android, e já faz a inicialização de todos os componentes da SDK que a gente escolheu e por aí vai. Eu vou pausar para o vídeo não ficar comprido aí. Ah, não, já deu aqui, ó. Vou finalizar e ele abriu o Android Studio aqui, tá? Deixa eu carregando ainda. Vai pedir um acesso aqui para acessar o ADB, que é quem roda uma aplicação Android. Então, Allow Access. Beleza, pessoal? Daí seria isso, tá? Ele até está carregando, o Android Studio é normal ser um pouco mais pesado do que as outras IDEs, tá? Ó, e já vem com o meu Main Activity aqui, com a minha tela principal criada, e ele está carregando a estrutura do meu projeto ainda, tá? Fazendo download aqui, ele vai baixando um monte de coisa. E depois de todas as bibliotecas carregadas aqui pelo Gradle, né, ele fez o download e a minha aplicação está pronta para começar o desenvolvimento em Android nativo, né, utilizando Java, que foi a opção que eu coloquei anteriormente, né. Ó, os scripts aqui, build.gradle com a configuração, o activity principal, o full e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então nesse vídeo seria isso e um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.